Olá, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo. Meu nome é Lorena Rodrigues e vocês estão no canal Leitura Múltipla. Desde já eu agradeço a quem está assistindo e já deixo meus agradecimentos e deixo também a minha solicitação, tá, gente? Para curtir, comentar aí embaixo, se inscrever no canal, por favor. Vou ficar muito feliz e grata de tê-los aqui comigo, tá bom? Hoje, esse vídeo é para falar das oito melhores motivos para se ser um leitor. E aí eu vou falar para vocês, vou tentar ser mais breve e sucinto possível. Meu motivo inicial, quando eu sabia ali na primeira série da minha época, eu falava que eu ia aprender a ler aquele ano, eu fiquei muito ansiosa, assim, não vi o momento de poder realizar isso daí, fazer uma leitura. Eu ficava na biblioteca da escola, sabe, olhando os livros, aquela grandiosidade dos livros e saber que um dia eu ia ter essa possibilidade de pegar aqueles livros, não só folhear sem entender nada que estava escrito, mas decifrar, de fato, ler e entender o que estava ali, me deixava muito feliz. E aí, assim, a minha vida como leitora, graças a Deus, eu sempre tive uma vontade muito boa para ler, sempre amei ler. Só não li quando eu não podia, quando eu não tinha um livro para ler mesmo, porque eu não podia nem pegar na biblioteca municipal nem na escola. Mas nas férias de escola eu ficava, geralmente eles davam uns livros pra gente, alguns livros didáticos de final de ano, e eu ficava ali lendo aqueles livros, você tem ideia, olha que coisa. Eu ficava lendo os livros porque eu não tinha revistinha, nosso amiguinho na época, infelizmente, eu não tinha essa condição de comprar. Gibis, raramente eu tinha do Zé Carioca, alguns gibis das minhas primas, elas me emprestavam e a gente ficava lendo aquilo ali. Em 2018, eu descobri, tive um laudo, assim, né? Tive o laudo, eu fiz a ressonância magnética e tive o resultado, depois de muito mal-estar, de não saber o que estava acontecendo, estava com dificuldade de enxergar, dificuldade de andar, de falar, falta de equilíbrio, sabe, todos os meus 5 sentidos estavam sendo alterados em 2018. Nessa época eu já estava até cursando o mestrado e foi até que eu descobri que eu era portadora de esclerose múltipla, que é uma doença do cérebro, né, neurológica e neurodegenerativa. Hoje em dia, assim, famosas que Guta Stress, Cláudia Rodrigues, tem esclerose múltipla, tem grau, eu não sei agora, não posso dizer para vocês qual é o grau de esclerose múltipla que elas têm. O meu é MRR, é esclerose múltipla remitente recorrente. Ou seja, ela tem um surto, que é o que o neurologista fala, e tem uma remissão, surto-remissão. Então, quer dizer que você passa mal, está acometido alguma área do seu cérebro, passa os seus nervos, vamos dizer assim, de grosso modo, os nervos do organismo, alguma dessas áreas do seu corpo é acometido com essa, vamos dizer assim, uma inflamação, um desencapamento dessa bainha de mielina, que é o revestimento dos nervos, ela é desgastada com esse desgaste, esse desencapamento, que a gente passa mal, que essa inflamação ocasiona. Na época eu tive várias lesões, né, não só no cérebro, como na coluna vertebral, aqui no tórax, nessa parte do tórax. E aí, essas lesões me causaram não só alguns acometimentos na época de mobilidade no braço, na perna direita, dificuldade de enxergar com o olho direito, dificuldade na fala e coisas que são tão simples, sabe? Na hora eu vi assim, coisas tão simples me pareciam depois tão difíceis, depois dessa lesão aí. E assim, até cognição, sabe? Eu sempre li muito, eu sempre estudei muito, e até a questão de cognição, de memória, ela foi muito atingida, porque aqui no córtex, que é a área da nossa memória, do raciocínio, vamos dizer assim, ela foi muito atingida, porque eu tinha muitas manchas, né, da lesão. E minha área de memória proximal, que é essa área que também estava muito atingida. Então, em resumo, eu tive muita dificuldade. A leitura, que sempre foi minha paixão, me ajudou muito a passar por esse momento, no sentido de ler mais, reforçar o que é neuroplasticidade, que eles falam. Que é um caminho que está interrompido ali,
o cérebro vai criando novos caminhos para se fortalecer novamente e criar novas conexões para que você possa novamente fazer o que você fazia antes. E fortalecer conexões antigas e criar novas conexões. O nosso cérebro, graças a Deus, maravilhoso, a gente consegue ter essa habilidade que é a neuroplasticidade. Hoje em dia os neurologistas, os neurocientistas já falam isso. Mas então, Lorena, o que isso tem a ver com 8 melhores motivos para ser um leitor? Primeiro, isso daí já é o motivo que eu estou falando. Então, assim, é uma habilidade que a gente tem de ler, uma possibilidade, uma graça que já foi conseguida, que a gente teve a oportunidade de ir para a escola, de estudar, de ler, aprender a ler e, hoje em dia, ter nas mãos, né, essa habilidade, essa possibilidade, porque a leitura abre um leque na nossa vida, né, abre os caminhos. E aí, hoje, vamos lá. Primeira, o que eu diria para vocês? Um primeiro motivo para você ler melhora a capacidade de interpretar, vamos dizer assim. O que seria isso, Lorena? Capacidade de interpretar? Eu diria para vocês que essa capacidade de interpretar seria texto, ideias, seria acontecimentos. Uma pessoa que lê, ela consegue melhor ter ideias, melhores ideias, porque ela tem uma gama na cabeça dela de possibilidades. Ela lê um texto, então ela interpreta melhor esse texto do que uma pessoa que não lê, porque ela não tem, o cérebro dela não tem tantos caminhos para percorrer, para encontrar respostas e resultados. Os acontecimentos do cotidiano, ela consegue entender por que aquilo está acontecendo melhor do que alguém que não lê, porque ela também tem vários caminhos para acessar na cabeça dela ali, a leitura pode possibilitar ela e ela poder ler. Segundo, desenvolvimento de habilidades. Você lendo, você melhora ou até cria uma criatividade, você começa a ser mais criativo, sua imaginação, você começa a imaginar mais coisas, seu mundo não está fechado só aqui, o seu mundo se expande, então você consegue ter uma imaginação melhor. Comunicação, você consegue falar com diversas pessoas de diversos locais diferentes, porque você tem uma possibilidade de fala, um diálogo melhor. Seu senso crítico de mundo é melhor, você consegue ter uma visão diferente também, várias visões, ou até entender melhor a visão de outras pessoas. E a sua capacidade de escrita, você começa a escrever melhor. O que você aprendeu lá na escola, em português, começa a fazer talvez mais sentido para você agora, porque você consegue colocar isso mais em prática. Terceiro, melhora a sua saúde mental. Gente, eu vou falar para mim, então eu sou uma pessoa muito ansiosa, nada mudou na questão de ansiedade, sou ansiosa, porém, quando eu estou muito ansiosa, mais ansiosa, eu quero ficar calma, eu vou lá, pego um livro, ele consegue diminuir meu estresse. Então, ler faz o seu estresse, sem brincadeira, ele diminui. Talvez a ansiedade para terminar um livro, eu admito. Quando você quer terminar um livro, você fica mais ansioso por fim, porque plot twist, o que vai acontecer nesse final desse livro. Aí, meu Deus, isso acontece? Acontece. Mas seu estresse, quando você está realizando uma leitura, ele é diminuído bastante. Então, assim, a leitura ajuda muito a saúde mental. É um exercício como academia, ou correr, ou caminhar, ou fazer bike, ou nadar. É um exercício para o corpo. A leitura é um exercício para o cérebro. Então, isso vale muito a pena também. Quarto motivo. Previne doenças neurodegenerativas. Aí eu estou falando de uma doença, por exemplo, como Alzheimer. O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa, uma demência, uma doença agressiva nesse sentido de perca de memória, de perca das memórias que a gente tem, memória longa, vamos dizer assim. A leitura, ela permite que você fortaleça mais as conexões, consequentemente tem uma melhora a longo prazo melhor. Quinto motivo. Promove a empatia. Por que promove a empatia? Porque eu consigo me ver no local da outra pessoa, eu consigo interagir melhor com pessoas diferentes, porque eu interajo ali na leitura com personagens diferentes, locais diferentes, com histórias diferentes da minha, com a vivência diferente da minha. Então eu sinto aquelas emoções, eu consigo me colocar no lugar daquela pessoa. Como eu consigo me colocar no lugar daquela pessoa, eu consigo ser uma pessoa que
consegue ver a vida de outra pessoa ali, no meu cotidiano, no dia a dia que eu vou conhecendo, de um outro olhar, de outra maneira. Então, ela promove a empatia com a dor, até com a dor da outra pessoa, até com a felicidade também de outra pessoa. Sexto, ela desperta um senso crítico. Por exemplo, eu consigo ver várias situações de outro prisma. Eu consigo, talvez, uma situação na minha vida, ou na vida de um parente, um familiar, de um amigo, eu consegui enxergar somente de um jeito, só de um jeito religioso, só de um jeito porque daquela família. Eu consigo ter um prisma, uma visão de mundo diferente, porque eu tenho várias outras possibilidades. Com a leitura, eu não estou só no Brasil, eu estou na Irlanda, eu estou na Nova Zelândia, eu estou na Inglaterra, cotidiana de hoje, estou na Inglaterra de 100 anos, 200 anos atrás. Tá? Enfim, eu consigo vislumbrar o mundo de modo diferente. Então, eu tenho análise diferente de várias localidades, eu consigo ver de modo diferente. Sétimo motivo para eu ser um leitor. Ele melhora o meu vocabulário. Eu consigo ter uma gama de palavras maior, sabe? Então, eu consigo falar mais e melhor. Se eu falava pouco, eu consigo falar mais. Eu consigo ter mais palavras para ser utilizadas em diversas situações, de diversas conversas com diversas pessoas diferentes, porque eu tenho uma gama de palavras maior. E oitava e última coisa, mas não menos importante, ela aumenta o meu conhecimento, é claro. Quando eu me permito a ler mais e me permito a ser um leitor, eu acabo tendo um conhecimento absurdamente crescido de vários assuntos. Então, eu consigo passar por vários assuntos, desde uma coisa histórica, porque eu leio romances históricos, eu consigo passar por situações de Segunda Guerra Mundial, de um romance histórico, porque lá conta a história de alguém que viveu e aquela pessoa, aquele autor pesquisou naquela situação em 1945, 1940, ali no período da Segunda Guerra Mundial, o que estava acontecendo, o que as pessoas viveram naquele tempo. Então eu consigo estar naquele local, estar vivendo aquele momento, então eu consigo falar melhor daquele assunto, lembrar, talvez, fazer esse link quando eu estudei sobre a Segunda Guerra Mundial. Então, assim, ler é muito importante. Então, assim, esse, para mim, gente, seriam os 8 melhores motivos para eu me tornar um leitor. Se você não achava que não tinha um motivo sequer para ser um leitor, eu acho que agora eu te dei 8 melhores motivos. 8 motivos eu acho que é uma quantidade, assim, legal, não é? Uma quantidade suficiente para você ser um leitor. Se você não era, que você passe a ser um leitor a partir de hoje. E você já tem habilidade na sua mão, que é saber ler. Agora é só começar. Tudo que você precisa de fazer é só começar. Não tenho dinheiro para comprar um livro. Tem assinatura da Prime? Lê no Kindle. Tem livros gratuitos lá, como eu falei para vocês no vídeo anterior, meu aqui, do canal, que eu pego livros emprestados, quando eles estão custando R$0, eu vou lá, pego na biblioteca, quero ler, guardo na biblioteca esperando um momento propício para fazer essa leitura. Mas nem isso eu tenho, não tenho Prime, não tenho Kindle da Prime, da Amazon Prime. Tem biblioteca municipal, tenho certeza que na sua cidade tem uma biblioteca municipal que você pode fazer uma fichinha lá, que eu também tenho na minha biblioteca aqui da minha cidade, uma fichinha, e você pode ir lá pegar o livro. Você não pode esquecer o livro em casa de devolver, você tem que devolver. Tô na época de escola, tem uma biblioteca na sua escola, vai lá, gente, vai lá. Vamos ler. Vai lá, pega essa oportunidade de ler. Imagina na época de escola, quando eu estudava, eu lia um livro por semana. 1 a 2 livros por semana eu lia bastante. Na época de prova eu lia menos. Mas fora disso, eu lia bastante. Então, assim, eu recomendo isso para vocês. E hoje, esse foi o meu vídeo. Desde já eu agradeço muito quem está assistindo o canal. Coraçõezinhos para vocês. Muito obrigada, viu? Eu já agradeço. Curtam, compartilhem esse vídeo com mais amigos, colegas, familiares. Se inscrevam aqui no canal. Desde já agradeço. Beijo, beijo. Tchau, tchau e até a próxima.